de violência típico da ditadura, no caso brasileiro, e do período colonial, de maneira mais geral, não cessaram com a nossa redemocratização. Então, o Maranhão ele tem sido campeão em termos de violência contra camponeses, e parte da minha pesquisa também tende a pensar numa matriz que tende a racializar a, a violência agrária, porque muito comumente, no caso brasileiro, as análises que pensam o campo, elas tendem a enfocar, né, numa tensão ou num antagonismo entre capital e trabalho, que tem sido muito pouco atentas para as dimensões raciais, né? Então, eu tento, a todo tempo, trazer essa dimensão de gênero, porque eu trabalho especificamente com mulheres negras, mas também a dimensão racial, porque parte do engajamento dessas mulheres intersecciona essas duas categorias como elementos centrais da sua militância, do seu engajamento. El doctor Igor nos habla aquí para hablar de la lucha de las mujeres negras en el estado de Maranhão, ¿no? Sobre su protagonismo. Hay que contextualizar un poco el estado de Maranhão, ¿no? Que desde el año de 1980, en los 80, ¿no? En ese estado se engrandece aún más la violencia campesina, ¿no? Que el Estado oscila entre primero y segundo lugar de violencia en Brasil, ¿no? De violencia campesina, ¿no? A esas poblaciones campesinas y a la población negra. También nos menciona la dictadura, ¿no? La dictadura militar ocurrió en Brasil hasta 1985, ¿no? Entonces hubo ese intento de democratización del territorio, pero no ocurrió del todo, ¿no? Esa democratización. También habla de racializar la violencia agraria, ¿no? que esas mujeres negras son más racializadas, son más violentadas por una cuestión de raza y de género, ¿no? Y también ese antagonismo de capital, trabajo y raza, ¿no? Y género. Y se intersecciona la violencia, ¿no? Y bien, hasta ahí. Adelante, doctor. Ok. E quando a gente está pensando no caso do Maranhão, a gente está pensando em um estado profundamente pauperizado, marcado sob o signo da morte, né? Um estado que historicamente tem sido pensado como celeiro do Brasil. Atualmente, Se nos fue, ¿verdad? Sí, creo Sí, que se salió. Lo Dale, esperamos. no, what? Lo esperamos tantito. sí. Es el internet. ok, Sí, voltei. sí, Perdão. tá. Perdão, pessoal. A internet caiu brevemente aqui. No se preocupe, todo bien. Como eu comentava, o Maranhão é um estado marcado pela pobreza. É um estado que, historicamente, tem funcionado como celeiro nacional. Desde o período colonial até o atual momento, ele basicamente serve para exportação de commodities, que vão variar conforme demandas internacionais. Açúcar, através da cana, algodão, arroz, e atualmente soja.
Então, os antagonistas com os quais nós lidamos, ou que essas mulheres lidam em especial, eles se relacionam a duas matrizes. De um lado, o capitalismo agrário, com a grilagem de terra, com a especulação imobiliária, com a sua faceta mais violenta e mais colonial, mas também projetos desenvolvimentistas relacionados à exportação de commodities, como o agronegócio de soja, de cana-de-açúcar, atualmente o fracking, né, a exploração de gás, o fraturamento do solo, e também grandes projetos de infraestrutura, como a ampliação de rodovias, como a criação de portos, que têm funcionado como dispositivos que expulsam essas mulheres e suas comunidades dos seus territórios. Ok. Bien. Hay muchos, hay muchos tecnicismos, ¿no? Que a veces me traban en el español, pero bien. Básicamente, doctor Igor nos habla que el estado de Maranhão, en Brasil, es un estado sumamente empobrecido, ¿no? Desde el periodo colonial, con la explotación de caña, de azúcar, soja, entre otros, ¿no? También nos habla de la explotación de la tierra, ¿no? Y bien, también nos habla de este capitalismo agrario, ¿no? De esa venta de tierras, ¿no? A esa especulación agraria, ¿no? No sé cómo se llama en español, pero se llama, en portugués sería agronegocio, ¿no? Que sería como el negocio de la agricultura, ¿no? La explotación del suelo, de los grandes proyectos de infraestructura como carreteras que invaden los territorios, ¿no? De esas comunidades de mujeres campesinas. Adelante, doutor. E, como caso empírico, eu gostaria de vos oferecer a análise de como mulheres negras, desde seus corpos, territórios, e essa categoria é muito importante para a análise que eu faço, porque, simultaneamente, elas refletem sobre a sua condição enquanto mulheres, mas, ao mesmo tempo, refletem sobre dimensões coletivas e comunitárias. Então, elas fazem um triplo esforço. De um lado, pensam a si mesmas e a sua condição de gênero e racial, simultaneamente. Pensam dimensões comunitárias, o que envolve esforços coletivos, né? Mas também pensam dimensões que envolvem a participação de homens nas comunidades. Isso é um tema caro para elas, é um tema caro do tipo de feminismo ou do tipo de engajamento comunitário que elas têm trabalhado, né? Um tipo de engajamento que pensa nas potencialidades das comunidades como um todo, né? Como como uma armadura, digamos assim, frente aos seus antagonistas, que a gente comentava ainda há pouco. Ok. Dando un caso empírico, el doctor nos menciona que las mujeres negras, ¿no? Los cuerpos negros, ellas se ven esa dimensión mujer esa dimensión mujer colectiva, comunitaria, ¿no? Esa condición de género y raza, esa condición racial también. Y también lo retoman desde el feminismo, ¿no? Es desde la participación, y también lo hacen desde la participación de los hombres en la lucha, ¿no? Para potencializar la comunidad, ¿no? Entonces eso es muy interesante.
Adelante, doutor Igor. E nesse tipo de protagonismo, elas simultaneamente se referem às violências que sofrem, e aí, objetivamente, violências de gênero e violências relacionadas ao racismo, mas também tensionam dilemas típicos da vida no campo, né? Ou seja, assimetrias de poder e lugares tipicamente estabelecidos e desiguais entre homens e mulheres camponeses. Sim, o doutor nos dice que en ese protagonismo, ¿no?, de las mujeres también surgen las violencias, ¿no?, relacionadas al género, al racismo, pero también a la condición campesina de esas mujeres, ¿no? E o exemplo dessas mulheres, a partir da sua liderança, ela tem realizado um esforço de despatriarcalizar as noções de liderança no campo. Por quê? Porque, no caso brasileiro, muito comumente, todas as vezes que nós pensamos em luta por terra e território, nós tendemos a associar a lideranças masculinas. Uhum. E essas mulheres, a partir do seu protagonismo, a partir dos seus esforços comunitários, e eu gostaria de ressaltar isso, de um tipo de feminismo comunitário, elas têm despatriarcalizado o imaginário sobre a luta no campo. El doctor quiere enfatizar, y para él es muy importante hacerlo, sobre esa despatriarcalización, ¿no?, de las nociones campesinas, ¿no? Las mujeres negras y campesinas, ellas hacen ese esfuerzo comunitario para como derrocar esos papeles de género en el campo, ¿no? Esa lucha para desmistificar ese poder, ¿no?, que solamente viene de los hombres, y que no, ellas toman el poder para sí mismas, ¿no?, en ese territorio. Muy interesante. Adelante, doctor. Entonces, permítame, entonces la despatriarcalización es muy importante. Vamos lá. E aí, quem são essas mulheres? Só para situar vocês. Não sei se vocês conhecem, muito provavelmente não, o maior movimento de mulheres rurais da América Latina se encontra no Brasil. Se chama Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu. Poderia repetir-me isso? Posso sim. O maior movimento de mulheres rurais da América Latina se encontra no Brasil. Uhum. Ela se chama Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu. Quebradeira do Coco Babaçu? Isso, perfeito. E aí eu vou explicar o que é Babaçu. Esse movimento, ele existe numa articulação em 4 estados da federação: Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Está falando de mais de 100 mil mulheres campesinas. É um movimento composto basicamente por mulheres agroextrativistas, que simultaneamente lutam pela conservação ambiental, pela preservação dos seus territórios, e elas realizam a coleta de pequenos cocos babaçu, que são típicos desses estados, né? Esses cocos, eles têm papel fundamental na nutrição dessas comunidades rurais. Eles oferecem desde a possibilidade de óleos que servem para cozimento, eles possibilitam carvão vegetal,
eles possibilitam amêndoas que servem para alimentação, né? São muito apreciadas. E esse movimento tem uma coisa muito importante, ele é um movimento multirracial. Ele é composto por mulheres negras, por mulheres indígenas, por mulheres camponesas, mas também por mulheres brancas, brancas pobres, né? Mulheres brancas do mundo rural, brancas empobrecidas, né? E quando nós pensamos em quebradeiras de coco, nós estamos diretamente lidando com as guardiões da floresta, porque elas estão na divisa entre o Nordeste e o Norte brasileiro. Ai, que interessante. Es, hasta yo como brasileña vengo aprendiendo, ¿verdad? Algo muy importante que el doctor Igor nos menciona es quiénes son esas mujeres, ¿no? En su investigación. Son mujeres rurales, ¿no? Campesinas negras y, y son más de 100.000 mujeres campesinas, es el mayor movimiento de mujeres, ¿no? Es en Latinoamérica, doctor Igor. En Latinoamérica, el mayor movimiento de mujeres campesinas en Latinoamérica es el movimento interestadual Quebradeira do Coco Babaçu, ¿no? Está compuesto por los estados de Maranhão, Pará, Tocantins y Piauí. Son estados del norte y noreste de Brasil, ¿no? Compuesto por más de 100.000 mujeres campesinas. Algo muy interesante también, ellas son agroextractivistas, luchan por la preservación del territorio, ¿no? Y el coco babaçu es un tipo de coco que les traen muchos beneficios, no solamente a nivel nutricional, a nivel de nutrición, ¿no? Como proporciona aceite, almendras y otras sustancias para su propia nutrición, ¿no? El coco babaçu es un tipo, perdão, eu vou interromper, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar em português com o doutor Igor. El coco babaçu é um tipo de coco, a fruta, coco, um coco. Ah, tá. É um coco, só ele é um coco pequeno, que ele tem uma amêndoa. E esse coco, ele produz amêndoas, ele pode produzir azeites, desde óleos que podem ser usados para fritura, mas óleos que servem, inclusive, como hidratante corporal. Elas conseguem produzir sabonetes, elas conseguem produzir bolos e pães a partir desse coco, porque ele tem uma carne, né, como o coco de praia, e essa carne, ela passando por um processamento, elas conseguem produzir pães, bolos, biscoitos. Então, ele tem um amplo valor que vai desde saúde da pele, óleos e azeites para a cozinha, mas também tem valor nutricional pela produção de bolos, biscoitos e pães, e pelas amêndoas, né? Ah, tá. Creo que entendieron, pero lo voy a mal traducir. Coco babaçu es un coco de una palmera, ¿no? Pequeño, de tamaño pequeño, tiene una almendra, ¿no? Se extrae no solamente nutrientes
El coco nos proporciona a esas mujeres el hacer pasteles, bizcochos, galletas, ¿no? También productos para la piel, como cremas hidratantes para la piel, jabones para la piel, ¿no? Hidratantes para la piel, ¿no? Y bien, esas mujeres luchan por el territorio del Coco Babasú, ¿no? Y también es un movimiento multirracial, ¿no? No solamente hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, campesinas, y también hay mujeres blancas empobrecidas, ¿no? Entonces ahí también entra un tema de clase, permítame hablar de clase aquí, doctora, aunque no hayas mencionado. Y bien, a veces anoto tan rápido que ni yo entiendo mi letra. Y son grandes protectoras de la selva, ¿no? De la selva, de los territorios, de esos 4 territorios, Maranhão, Pará, Tocantins y Piauí, ¿no? Adelante, doctor. E parte do engajamento dessas mulheres nas suas vivências, ele tem tensionado um tipo de feminismo mais usual ou mais liberal, no sentido de que essas mulheres elas têm reivindicado experiências não meramente de empoderamento individual ou de direitos da mulher, mas experiências comunitárias que giram em torno do corpo-território, como eu falei antigamente. Simultaneamente, elas reivindicam a liberdade de seus corpos, enfrentando tensões locais, mas também a liberdade de seus territórios frente a antagonistas externos, como fazendeiros, grandes projetos de desenvolvimento econômico. Okay. Bien, las mujeres, ¿no? de ese territorio, desde el feminismo, ¿no? Reivindican ese empoderamento, pero no individual, sino colectivo, ¿no? Ese empoderamento del cuerpo territorio, de la libertad de sus cuerpos y de sus territorios. Adelante, doutor. Nesse sentido, as dimensões comunitárias elas giram em torno da capacidade que essas mulheres têm de frente aos conflitos no campo, em conseguir liderar, né? A gente está falando de mulher, de comunidades profundamente marcadas pela dimensão patriarcal. Não conheço a realidade do campo mexicano, mas no caso brasileiro tem uma dimensão sexista bastante importante, com lugares pré-definidos para essas mulheres. Então, através da sua liderança comunitária e organizadas num movimento de mulheres, né, elas têm conseguido reivindicar lugares de liderança, mas esses lugares de liderança não excluem a presença masculina. Eles tensionam o lugar da liderança masculina. Percebem? Sim, sim. Tá. El doctor nos menciona también esa dimensión comunitaria, ¿no? Esos conflictos en el campo, ¿no? Esa dimensión patriarcal también en el campo. Él comenta que no sabe si en el campo mexicano ocurre lo mismo, pero sí. Y habla de esa dimensión patriarcal sexista, ¿no? Y que en el campo, donde las mujeres tienen su papel muy explícito, ¿no? Y muy impuesto por los hombres. Pero en este caso, la lideranza comunitaria a partir de los movimientos de mujeres, ¿no?
a través del movimiento de Coco Babasu, por ejemplo, eh, ellas se unen para liderar de otra manera y, sin embargo, eso no excluye la lideranza masculina. Los hombres también luchan a su lado. Bien, adelante, doutor. Um dado importante é que esses homens, nesse processo, eles são convidados a serem liderados por mulheres, o que envolve uma discussão sobre seus imaginários como homens, mas também o imaginário do que significa a luta por territórios, no caso maranhense, mas que revela sobre o caso brasileiro. E tem sido muito importante o protagonismo dessas mulheres negras, porque elas têm simultaneamente tensionado da seguinte forma: elas têm trazido, como mulheres negras sofrem um tipo de violência no campo muito específico, relacionado à animalização, a essas mulheres sofrerem recorrentemente com terror racial, né, mortes violentas, prematuras, morte de seus filhos e companheiros, né? Elas trazem essa dimensão de raça com muita força. Existe fortemente uma dimensão de gênero relacionada a como essas mulheres se relacionam entre si, mas também como elas conseguem, através de seus exemplos e através de suas práticas, radicalizar a luta por território. Essas mulheres têm sido muito importantes na radicalização na luta por território. No caso maranhense, elas têm sido fundamentais e indispensáveis nos últimos anos pelo tensionamento, né, dessas lideranças mais usuais e por isso mesmo masculinas e suas opções políticas, e uma luta radical pela conquista dos seus territórios, no sentido não meramente individual, mas coletivo. E aí coletivo é comunitário e muito relacionado à conservação dos seus ecossistemas e dos seus modos de vida camponeses. Ok. El doctor nos habla también de que el protagonismo de esas mujeres, ¿no? Es muy importante, es porque es desde sus luchas, desde su resistencia, ¿no? Ellas resisten a ese terror racial, ¿no? Muchas mujeres mueren, tienen muertes violentas, muertes prematuras, no solamente de ellas, pero también de miembros de su familia, ¿no? Entonces, a través de esa dimensión de género, ¿no? Y de raza, se radicaliza, ¿no? Se radicaliza esa lucha por el territorio maranhense, ¿no? Porque hay que haber una radicalización, una lideranza radical, ¿no? En la lucha por este territorio, ¿no? Como una forma también, no solamente del territorio comunitario, pero también una forma de subsistencia para lograr la preservación de su ecosistema y de su forma de vida campesina, perdón. ¿No? Entonces, la lucha se radicaliza debido a esas violencias, ¿no? A ese extractivismo, ¿no? Y bien, y algo muy importante que creo que no mencioné, o sí, no sé, pero muchos hombres son invitados a ser liderados por mujeres, ¿no? Ellos, pero en ese imaginario colectivo donde los hombres no pueden ser liderados por mujeres, ¿no? Aquí, la lucha del territorio, ellos acaban quebrantando esas relaciones de género, ¿no? Y los hombres acaban cediendo y entiendo que de buena manera y siendo liderados por esas mujeres, ¿no?
Doutor Igor, permita-me, para poder traduzir melhor. Esses homens sentem alguma resistência ao ser liderados por mulheres? Existem um conjunto de tensões, mas marcadamente a sua liderança, através dos sindicatos e através dos partidos, ela tem sido muito ineficaz nas lutas por território, no caso brasileiro, porque a gente está falando aqui de comunidades rurais com fortes elementos étnicos e raciais. Então, a liderança masculina, através dos partidos e sindicatos, ela tem sido incapaz de abranger esse tipo de demanda e não tem conseguido assegurar modos de vida dignos para essas comunidades. Ah, tá. Então, está me dizendo que os sindicatos e os partidos continuam sendo bem patriarcais. Patriarcais e brancos. Sim. Tá, E claro. em relação ao campo, eles têm fracassado. Então, a novidade é que essas mulheres trazem uma luta radical que tensiona esse histórico de protagonismo masculino branco. Ah, tá. Olha só, eu tinha entendido outra coisa. Então, eu vou corrigir a tradução. Por isso eu perguntei. Tá? Bien, por isso é importante perguntar, não? Para esclarecer, para também não traduzir mal el tema, ¿no? Y unas disculpas. Los hombres son convidados para ser liderados por mujeres, ¿no? En ese imaginario donde los hombres lideran, pero ellos no lo aceptan, ¿no? Yo pensaba que sí, discúlpenme, pero no, es mucha inocencia de mi parte pensar que sí, traducirlo de esa manera, discúlpenme. Pero hay esas tensiones principalmente a través de los sindicatos y los partidos, ¿no? Y bien, y hay esa división muy étnica, racial, se divide mucho la lucha, ¿no? Por los intereses de sindicatos y partidos liderados por hombres blancos, ¿no? Blancos y con poder de clase, ¿no? Con poder económico. Bien, discúlpenme, lo traduje mal, pero ya lo corrigí. Muchas gracias. Adelante, doctor. Adelante. E só para vocês entenderem, nós temos, desde 2002, um histórico de governos progressistas, e enfim, que tem uma interrupção no caso brasileiro de 2016 a 2022, né? Mas que mesmo esses governos progressistas, no seu melhor momento, eles cederam fortemente a projetos neodesenvolvimentistas, né? Basicamente exportação de commodities agrícolas, né? E de tentativa de expulsão dessas comunidades dos seus territórios frente a interesses, ora de grandes grupos nacionais, de grupos econômicos nacionais, mas também de oligarquias internacionais, né? De interesses de outros países relacionados a riquezas locais. Então, o caso brasileiro é complexo porque ele envolve, em certos momentos, e nos melhores momentos, talvez, da República, desde a redemocratização, o enfrentamento também a grupos progressistas de esquerda, né, como é o caso dos governos do PT. Isso é uma tensão localmente, mas também isso se refere a governos de extrema direita, como a gente recentemente passou no caso brasileiro, né? Porque esses governos cedem facilmente a interesses de oligarquias nacionais e conglomerados econômicos internacionais. Uhum. Sim, sim. Igor, outra
outra intervenção de minha parte. Os governos progressistas de esquerdas no Brasil, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, eles também se doblegam a esses interesses? Ah, tá. É isso que eu queria entender. Tá, obrigada. Sempre é bueno perguntar antes de traduzir. Igor me hace acordarme de muchas cosas. Igor nos habla que en el año de 2002, cuando empiezan los gobiernos progresistas en Brasil, como el Lula, ¿no? Entra Lula en el poder y bien, y esos gobiernos progresistas cederam algunos intereses económicos, pero ao mesmo tempo tratam de um pouco conservar essas lutas, não? Sin embargo, em 2016 ao 2022, houve aí uma mancha, digamos assim, uma mancha negra na história brasileira, não? Que é quando destituíram a Dilma. Perdão, Igor, não hablas você não fala mas eu vou comentar para pôr um pouco em contexto, tá bom? Em 2016, bem, destituíram a Dilma, começaram em abril de 2015, não? Então, entram num governo transitório em 2016, hacen un golpe parlamentario de Estado en Brasil, destituyen la Dilma y ponen a Michel Temer en el poder. Es la extrema derecha en Brasil haciendo todo para sacar el poder de los gobiernos progresistas, ¿no? Ese ascenso a la ultraderecha en Brasil. Y bien, en toda Latinoamérica, ¿no? A través de golpes de Estado. Y bien, aunque esses governos progressistas cedem a certos interesses econômicos, eles também buscam, de alguma forma, preservar alguns movimentos e lutas, como nos menciona o Dr. Igor, não? Pero en el caso de Bolsonaro, ¿no? El caso desde 2016 hasta 2022 se da más como una ideología de extrema derecha, da más posibilidades de un ascenso a las oligarquías internacionales, a los intereses de esas oligarquías, ¿no? Entonces, es complejo, debido a ese contexto, es muy complejo el caso brasileño frente a las territorialidades, ¿no? Y bien, y ahí entonces también hay una lucha en Brasil entre los gobiernos progresistas de izquierdas, como el Partido de Trabajadores, que está Lula, versus la extrema derecha, que está Bolsonaro, ¿no? Y cómo eso afecta, y cómo la extrema derecha siempre va a privilegiar los intereses, ¿no? De las clases dominantes. Yo estoy así poniendo un poco más de contexto de lo que mencionó el doctor Igor. No sé si el doctor Igor está un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Pero traduje lo que dijo, pero también puse un poco más de contexto de mi parte, ¿no? Y bien, y es eso, doctor Igor, adelante. E qual a importância do que essas mulheres fazem, né? O convite que elas fazem, ele nos é chamativo, porque simultaneamente elas falam de uma condição muito específica de mulheres camponesas, mas ao mesmo e a partir dos seus corpos elas tensionam um tipo de patriarcado, né, que tem feito parte de diferentes ciclos da história brasileira, né, que é o poder de mando de homens brancos. E o tipo de convite que elas fazem aos homens das comunidades, né, diz muito respeito aos seus fracassos como lideranças sindicais,
em sindicatos de agricultores, como lideranças partidárias, e como eles têm sido, né, no jogo político comum, eles têm eles não têm conseguido garantir dignidade para essas comunidades negras, mas também não brancas, e aí não brancas servem de maneira geral, por conta do jogo político mais robusto, né? Porque existem muitos interesses, tanto de oligarquias nacionais quanto de grandes grupos econômicos é, é, relacionados a esses territórios. Esses territórios são considerados fontes de riqueza nacional, seja pelo que tem no solo, né, mas também no subsolo, como gás, como petróleo, as possibilidades relacionadas ao turismo predatório, né, o turismo comercial, as grandes fazendas de produção de commodities agrícolas. Então, a liderança dessas mulheres tem possibilitado um outro tipo de arranjo político que radicaliza a luta por território, porque nos possibilita visualizar os fracassos da liderança masculina no campo. Ok. El doctor también nos vuelve a hablar de sobre la importancia de esas mujeres, ¿no? Mujeres camponesas que a través de sus cuerpos, de sus territorios, invitan, ¿no? De su lucha, ¿no? Principalmente a través del cuerpo y del territorio, invitan a esos hombres, ¿no? Blancos, ¿no? Con privilegios de los sindicatos, de los partidos, ¿no? A reaver sus luchas, ¿no? Y tratan sus discursos van basados en que los sindicatos y los partidos no, eh, no están ayudando a la lucha, ¿no? Los sindicatos y los partidos solamente responden a los intereses, ¿no? A los intereses de las oligarquías nacionales, ¿no? Y, por ejemplo, el territorio de esas mujeres es un territorio de interés nacional y de riqueza nacional, ¿no? Ese territorio posee gas, petróleo, ¿no? Y también es un territorio muy interesante para ese turismo ¿cómo se dice? Ese turismo depredatorio. Comercial. ¿Cómo? Comercial, industrial. Exacto, ese turismo comercial, ¿no? Entonces, imagínate, es un territorio con gas, con petróleo, con posible turismo predatorio, ¿no? Comercial, ¿no? Que responde a los intereses de esas oligarquías. Entonces, por eso esos movimientos, la lucha de esas mujeres, la lideranza de esas mujeres, el protagonismo de esas mujeres se radicaliza, ¿no? Porque está en peligro, ¿no? Está en peligro porque ese territorio es de intereses para esas oligarquías, para esos hombres, ¿no? Y bien, esas mujeres, como decía el doctor, esas mujeres negras y no blancas, ¿no? Y bien, ese territorio también, y otra cosa, esos juegos políticos, ¿no? En Brasil casi no se da estos juegos políticos, ¿no? Y bien, y es eso. Adelante, doctor. E um tema caro, no caso brasileiro, é que, historicamente, projetos de desenvolvimento, né, grandes projetos de desenvolvimento, têm, né, se por um lado tem conquistado balança comercial favorável, tem conquistado IDH, né, nos grandes centros urbanos, eles têm
realizado muita violência no campo. E isso diz respeito à expulsão dessas comunidades, à destruição dos seus modos de vida, a violência contra esses grupos no sentido da retirada das suas áreas de uso coletivo, de plantio, de agroextrativismo. Então, no caso brasileiro, sejam os governos, os melhores governos progressistas, mas também a extrema-direita, ela tem feições muito, de um lado, positivas para o Estado-nação, de outro, muito cruéis para o mundo rural, sobretudo para mulheres negras e racializadas, né? Porque se, de um lado, elas têm assegurado IDH, balança comercial, controle da inflação nos centros urbanos, no mundo rural, essas comunidades elas têm estado recorrentemente sendo expulsas, perdendo os seus territórios, suas áreas de plantio, o acesso a rios, o acesso a suas áreas de colheita, as suas áreas de agroextrativismo. Ok. Bien, el doctor nos habla que los grandes proyectos de desarrollo, ¿no? Generan esa violencia en el campo, destruyendo las formas de vida, ¿no? de esas mujeres, ¿no? De esos territorios, y la retirada del uso de esas tierras colectivas, ¿no? Los gobiernos progresistas o los gobiernos de derechas acaban siendo lo mismo en el mundo, y acaban siendo lo mismo en el mundo rural, ¿no? Hacen que haya pérdidas de territorios, ocupación de territorios, ¿no? Respondiendo a esos intereses, ¿no? Y esos intereses de esas clases, ¿no? Dominantes, aunque el doctor no habla de clases dominantes, pero es que no sé cómo traducirlo. Y pérdidas de esas áreas de plantíos, ¿no? Pérdidas de río, pérdida de cosechas, ¿no? Todo en nombre de esos grandes proyectos de desarrollo. Adelante, doctor. Então, a radicalização da luta por esses territórios significa simultaneamente duas coisas, né, para essas mulheres. De um lado, libertar a si mesmas, né, dos julgos tradicionais do mundo rural, né, esses lugares de exploração e de subserviência, mas, simultaneamente, também, a partir da sua liderança, liberar as suas comunidades desses lugares de extrema exploração e de despossessão, né? E de, simultaneamente, ensinar ao mundo urbano, né, esquemas de descolonização, não só da nossa imaginação, mas dos nossos modos de vida, porque essas mulheres têm investido fortemente, através das suas experiências, em práticas relacionadas desde o autocuidado, né? Práticas relacionadas à produção de alimentos sustentáveis, através da agroecologia, mas também de relações que tentam pensar e fazer um mundo para além para além dos esquemas usuais do capitalismo. Então, essas mulheres têm nos possibilitado pensar em outras formas de vida que nos reconectem, né, tanto com as nossas origens raciais quanto étnicas, mas que também nos façam progredir para uma outra forma de organização social, no sentido de tensionar o mundo capitalista como nós conhecemos. Esas mujeres
Entonces, esa radicalización de la lucha de esas mujeres no solamente significa la liberación, ¿no? Sino también esa disposición, ¿no? Ese autocuidado, la producción de alimentos agroecológicos, las relaciones que hacen con el mundo más allá del capitalismo, ¿no? Essas mujeres se conectan, ¿no? Y nos conectan a nosotras como mujeres urbanas, como otras formas de vidas posibles, ¿no? Nos conectan con la raza, con la conciencia, ¿no? Usted nos decía al final, doctor Igor, sobre que otras formas de vida que nos conectan con la raza. ¿Y con qué más? Discúlpame. Com a nossa pertença étnica. Ah, nos conecta con la raza, pero también con nuestra pertenencia étnica, ¿no? Con nuestra conciencia étnica, ¿no? Y con la conciencia de que otra forma de vida es posible. Muchas gracias, doctor. Adelante. Então, o que eu gostaria agora é de ouvir vocês, né? Ouvir assim, as inquietações e as perguntas, porque eu acho que eu trouxe elementos que talvez sejam novos para o contexto e para o tipo de pesquisa que vocês vêm realizando. Então, eu gostaria de ter um momento de interlocução com vocês, que no caso brasileiro e no teu, Paulinho, já está bem tarde. Doctor Igor, el doctor Igor nos dice que le gustaría escuchar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, ¿no? Que habláramos también, que su intención fue traer algo nuevo, ¿no? Y que lo contextualizáramos un poco, pusiéramos un poco en el contexto mexicano, ¿no? También lucha por la tierra. Y bien, yo les comentaba, yo soy brasileña, así como el doctor Igor, pero yo vivo en México a 20 años, pero ahora me encuentro en Portugal. Entonces, estoy en Europa ahora y estoy en Portugal, y entonces yo tenía miedo de traducir en portuñol, ¿no? Porque tanto idioma en mi cabeza en ese momento, en tantos países diferentes, luego una anda colapsando con tantas lenguas, ¿no? Y bien, aquí también en Europa hablando inglés, un pésimo inglés, por cierto, pero espero haber hecho un buen trabajo, ¿no? Traduje lo mejor que pude y hice muchas anotaciones, aquí están, para poder traducir y anotar rápido. Fue un gusto estar con ustedes y bien, supongo que tienen muchas preguntas para el doctor Igor. Es, mi pregunta, que sería la única pregunta que tengo, doctor Igor, es bien, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Lo vimos con las quemas de la Amazonia durante el gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro entregando el país para el agronegocio y bien, ya no es ninguna novedad. Pero, ¿cómo fue? ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos progresistas, el gobierno de Lula, de Dilma y el gobierno de Bolsonaro frente a tu tema de investigación? ¿Me explico? ¿Ves alguna diferencia? Porque a veces tenemos esa idea de que los gobiernos progresistas ayudan mucho al pueblo y y a veces no es así, ¿no? Y bien, y es eso, sería mi única pregunta. La pregunta es, Bolsonaro y Lula, gobiernos progresistas y de ultraderecha, ¿cómo si
como se envolvem no seu tema de investigação. E essa é a minha única pergunta. E eu passaria a palavra, passo a palavra a la doutora Leti, ¿no? Muchas gracias. Muito obrigada, doutor Igor. Espero haberles ayudado, aunque sea un poquito. Saludos. Bueno, pues, Adelante, doctora Leti. ¿me escuchan? Bueno, pues muchas gracias a Igor, a Paulina, que también fue mi estudiante en la ENA. Entonces, bueno, pues yo muy contenta de encontrarlos nuevamente. Bueno, pues el doctor me comentaba que por temas de horario pronto se tiene que retirar, ¿no? Entonces, más bien podemos ir cerrando con la pregunta. Veo varias en el chat, pero justo, ¿no? Creo que hay que justo enfocarnos en las que están muy dirigidas o relacionadas con su tema de investigación. Y yo justo quisiera preguntarle, bueno, justo el seminario fue pensado desde una perspectiva feminista, ¿no? Donde, claro, pues mucho se ha cuestionado desde este lugar del feminismo, la dimensión desde dónde construimos conocimiento. Claro que estamos atravesadas por el género cuando abordamos los temas, ¿no? Y en ese sentido creo que usted nos comparte como esta dimensión donde hay una complejidad en la interrelación o en las interacciones que se da entre las mujeres con los hombres en la comunidad. Entonces, más bien yo quisiera preguntarle, uno, por un lado, ¿cuáles son los retos epistémicos, las dificultades desde este lugar, ¿no? Desde el cual construye conocimiento al hablar sobre mujeres trabajadoras? Y por otro lado, pues sí, ¿no? Sobre todo que, pues, si pudiera como compartirnos, pues, cuáles son como desde este lugar las características culturales situadas en este contexto, cuáles son como, sí, como, cuál es la potencialidad de hablar de estas interrelaciones que se dan, que me parece que es muy particular entre hombres y mujeres, y sobre todo que son mujeres quienes lideran estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, si queda alguna duda, seguramente Paula me coachará. Y bueno, pues yo creo que coachar es como me apoyará, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, pues yo creo que ya con eso iríamos cerrando. Y bueno, ya el registro de asistencia queda en el chat. Y bueno, pues ya les doy la palabra. Muchas gracias. Doutor Tá. Igor, entendiste a pergunta da doutora Leti? Ou você entendeu a pergunta? Entendeu? Parcialmente, se tu puderes repetir para mim, eu creio que eu posso não perder tempo respondendo errado. Tá bom. Eu entendi o que perguntou a doutora Leti. Eu entendi que, atravessando o gênero, essas interações com as mulheres na comunidade, quais são os problemas epistemológicos, eu não sei como é em português, nessa interação dessas mulheres, né? Que eu peguei um pouco a pergunta andando, né? Mas é basicamente isso. Eu não sei se você pescou mais alguma coisa, tá bom? Eu acho que a gente abre para Dolores, e aí eu fecho um bloco de 3 perguntas. Tá. Que ele abre para Dolores, que creo que tiene la mano levantada, y hace 3 preguntas y él lo contesta. ¿Sí? Muy bien, Dolores, por favor, de manera breve, porque ya tenemos el tiempo como un poco limitado. Gracias, doctor Igor. Lo que sí me llamó la atención es básicamente si dentro de para ser más concreta, si hubo una representación significativa de colectivos de mujeres negras cuando asumió Lula la presidencia, por un lado, y por otro lado, ¿cuál fue la postura de Bolsonaro ante la ocupación presidencial de Lula y cuáles son los principales retos ante las condiciones de Brasil y la desconfianza de Bolsonaro que en un momento planteó al sistema electoral? Perfeito. Gracias, Dolores. Entendi. Essa eu entendi bem. Entendi sim. Vamos lá. Eu vou tentar responder tudo de maneira sucinta. O seguinte, Paulinho,
no caso brasileiro, a gente teve Hum. um acúmulo de governos progressistas, né, que foi o Lula e a Dilma, e a gente teve conquistas muito importantes em termos de combate à pobreza, enfrentamento da extrema pobreza, no caso brasileiro. Por outro lado, a gente teve governos profundamente contraditórios e que, para conseguirem Uhum. governar, tiveram que fazer amplas alianças com setores de direita, com oligarquias tradicionais brasileiras, né? O que gerou, digamos assim, profundas tensões no mundo rural, porque se de um lado tu tem amplas conquistas no enfrentamento da pobreza, tu tem outras tensões relacionadas a grandes projetos de desenvolvimento, tu tem tensões relacionadas à expansão do agronegócio, no caso brasileiro, tu tens dilemas relacionados, né, aos apoios políticos para as prefeituras e deputados federais e estaduais, né? Então, isso foi uma primeira constatação. Mas a diferença entre esses governos é que, no caso do Bolsonaro, a gente não tinha nenhuma estrutura para conseguir gritar, né? A gente estava sendo dizimado. Então, no caso do governo Lula, as instituições elas ainda funcionam no sentido republicano. A gente consegue demandar do Estado e ele minimamente funciona. Existe um pacto democrático, obviamente marcado por essa tensão com as oligarquias e com os acordos políticos com a direita, né? O vice do Lula é o Alckmin, e aí tu é de São Paulo e sabe bem quem é o Alckmin, né? Então, tu tens aí tensões. Esse é o primeiro ponto, respondendo a tua pergunta. No La caso da... ¿Lo traduzco o lo dejo todo para después? Tu pode traduzir, sim. Ok. Tá. É complexo, é muito complexo, não? E a ver se consigo traduzi-lo bem. Em el caso brasileño, nos dizia o doutor Igor que se acumulou diversos governos progressistas, como, por exemplo, Lula e Dilma, não? Foram 12 anos em poder e tiveram importantes conquistas assim, para Combate. combater, sí, para combater el hambre y la pobreza, ¿no? Sin embargo, Bolsonaro fue un gobierno que generó muchas tensiones, ¿no? En el mundo rural, ¿no? Con proyectos de desarrollo, ¿no? Que apoyo a diputados, ¿no? Proyectos de desarrollos que, como se diz, beneficiaban a las grandes oligarquías, ¿no? No al pueblo. Y apoyo a diputados, ¿no? E a diferença entre Lula e entre o governo Lula e Bolsonaro, para não sei, não estive em Brasília nessa época, pero para mim desde lejos foi é muito grande, não? Desde logo. Pero em referente a seu tema de investigação, Bolsonaro dizimou como se diz dizimar, destruiu, não? Acabou, não? Com essas lutas, não? E com uma determinada resistência que poderia haver em esses pueblos, não? E bem, basicamente é isso. Sigue, doutor Igor. Gracias. Letícia, eu acho que um dos grandes dilemas epistemológicos para a gente conseguir pensar gênero no campo é porque, historicamente,
gênero tem sido uma categoria urbanizada, tem sido, sobretudo, usada para pensar mulheres urbanas, mas também tem um histórico de muita dificuldade de conseguir lidar com questões de raça e etnia, né? Sem necessariamente transplantar questões de ordem urbana, de desigualdade típicas do mundo urbano, para os cenários rurais. E isso tem sido um desafio, porque o tipo de feminismo que tem chegado nas comunidades é o feminismo mais liberal, é o feminismo da agenda ONU, do empoderamento vazio, né, dessas mulheres, que em boa medida diz muito como determinados grupos têm acessado a discussão de empoderamento feminino, muito relacionado ao mercado, né? Então, tem de um lado uma discussão de gênero urbanizada, muito associada ao mercado e ao consumo, e de outro, como historicamente tem se transplantado problemas, que são problemas urbanos, para o mundo rural. E talvez o grande desafio de trabalhar gênero no campo é um desafio duplo, diz respeito a como essas mulheres devem ser potencializadas consecutivamente, devem romper com o que tem de pior na tradição, no sentido desses lugares usuais de subserviência, mas como, ao mesmo tempo, essas mulheres não querem ou não aceitam essa agenda urbana de modernização dos seus modos de vida. Elas querem conservar aspectos da tradição que consideram importantes. Eu não sei se tu me compreendeste. Já traduzco. Básicamente, el doctor Igor nos dice que ese dilema epistemológico de género en el campo es que el género es una categoría urbanizada. El género es esa categoría que piensan en las mujeres como mujeres urbanas, no como mujeres campesinas, ¿no? Ese dilema epistemológico piensa en las mujeres sin pensar en la raza y en la etnia, ¿no? Que piensa lo urbano sin pensar en lo rural, ¿no? Y mucho de eso lo consigo traducir mejor porque es un tema que me encanta, el feminismo. Doctor Igor nos habla que el feminismo que predomina hoy es el feminismo liberal, ¿no? Con la agenda ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Donde el empoderamiento femenino es relacionado al mercado y al consumo, ¿no? Donde ese feminismo piensa que los problemas urbanos van a solucionar los problemas rurales, ¿no? Cuando no es así, desde luego. Y entonces, como esas mujeres negras, esas mujeres no blancas, rompen esa agenda de lo urbano, rompen esa urbanización para resistir, perdón, como essas mulheres devem romper esta agenda do urbano como uma forma de resistência, ¿no? Como uma forma de resistência para que a urbanização não quebrante su modo de vida campesina, ¿no? Es eso. Bueno, pues les agradecemos mucho, doctor Igor de Sousa, que nos acompaña desde Brasil. Ya lo dejamos ir a su casa, ¿no? Y dejar la universidad. Muchas gracias, Paulina. Me dio mucho gusto verte y apoyarnos con la traducción. Bueno, lo hiciste de lujo.
bueno, preguntas en el tintero siempre quedan, pero bueno, por temas de tiempo ya hasta aquí vamos cerrando. Y bueno, pues no queda más que invitarlas a ya el cierre del seminario, que solamente nos quedan 2 sesiones. La próxima nos acompaña la maestra Violeta Maltos, que bueno, ella trabaja desde las organizaciones de la sociedad civil y nos va a contar justo desde su experiencia todo el tema de la justicia restaurativa en relación con todo el enfoque que ha tenido con el tema y las mujeres. Y vamos a cerrar con la doctora Claire Brannigan de Rice University, y ella va a hablar, aquí escribí mal o me corrigió el teclado, pero ella va a hablar del femicidio en Estados Unidos y principalmente si se puede hablar allá de una ley. Entonces, bueno, pues estoy muy agradecida, muy contenta con la exposición, pues muchas gracias. Y pues bueno, con eso damos cierre al espacio. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Paulina, querida. Que les vaya muy bien en Portugal y en Brasil y donde anden. Muito Muchas gracias. obrigado. Muito Leti. obrigado. Boa noite. Até a Hasta próxima. luego. Hasta luego. Gracias. Buenas Chao. noches.